Sejamos um para que o mundo creia. Sejamos um para que o mundo creia. Sejamos um, irmãos, sejamos um, irmãs, e o mundo há de crer. Que todos sejam um para que o mundo creia. Meu irmão, minha irmã, estamos retornando no caminho litúrgico da nossa igreja, tempo comum. E nesse tempo comum, nós vamos continuar meditando e seguindo a palavra de nosso Senhor, que vai nos ajudando no dia a dia, na nossa missão, na nossa maturidade de fé e no nosso compromisso de ser igreja, povo de Deus, escolhido e que vive sempre em comunhão. Nesse 9º domingo do tempo comum, a palavra vai nos dizer, vai nos orientar que Deus, Ele está presente e Ele está também assim atento a todas as realidades, não só uma realidade de um grupo religioso, mas também para aquele ou aquela que não está dentro de um grupo religioso. É para mostrar a presença de Deus e a sua ação amorosa para o homem, para aquele que crê e também para aquele que não crê. Deus quer ser essa presença viva, misericordiosa, paterna, amorosa para todos e para todas. E em Jesus, o Filho de Deus, esta presença se torna ainda mais expressiva, porque Jesus veio encarnar toda a vontade de Deus, a vontade do Pai, e se encarnou na nossa humanidade. Por isso, ele se fez, ele se tornou também um de nós, um da nossa raça. E em Jesus, nós então, como cristãos e cristãs, como comunidade que somos, vamos experimentando essa bondade, essa presença que salva, que liberta, que realiza todo esse projeto do Pai, que é um projeto amoroso para todos e para todas. Nós ouvimos na primeira leitura uma discussão entre aquele grupo religioso, os judeus, e o grupo ou os grupos estrangeiros, os pagãos. Então a leitura diz que no templo, ali, visitando o templo, Deus quer ouvir a oração, o clamor de todos. Todos são bem-vindos. Isso também acontece conosco. Quantos que não vêm ao nosso templo, às nossas igrejas, às catedrais, às paróquias, às comunidades? Quantos que não vêm, mas que também vivem uma intimidade com Deus maravilhosamente. Às vezes, até melhor do que a nossa, que estamos aqui, cada domingo, cada dia,
reunidos em comunidade. Na segunda leitura, São Paulo começa a escrever aos Gálatas. Nós vamos ouvir essa leitura dos Gálatas umas 5 semanas. Quem é esse povo? Os Gálatas é um povo assim, simples, não tem assim uma cultura muito elevada, por isso são mais sensíveis a se deixar levar por outros pensamentos. Paulo fica um tempo ali na Galácia e Paulo anuncia-lhes essa palavra do Evangelho. Mas Paulo diz: eu não anuncio uma palavra humana, mas eu anuncio uma palavra que me foi revelada. Ou seja, eu não anuncio a palavra para agradar este ou aquele grupo religioso. Eu anuncio a palavra pelo compromisso que eu então assumi diante de Jesus Cristo. A comunidade dos Gálatas, como eu já disse, estava começando a se desfazer daquela verdade que Paulo havia anunciado. Vieram outros e começaram a dizer que não era para seguir somente Jesus Cristo, mas tinha que também obedecer às normas antigas lá de Moisés, como está no Antigo Testamento. Paulo fica indignado com isso. E ele fala: vocês têm que ter um pensamento claro, amadurecido, à luz da fé, para assumir esse compromisso que nós, como comunidade, assumimos. Qual é o compromisso? Jesus Cristo. E o Evangelho? O Evangelho é a presença de Jesus, como eu já disse, que se torna o próprio templo. Hoje, quando nós queremos manifestar a nossa fé, fazer a nossa profissão de fé, nós vamos aos templos, como eu já disse. Mas o templo que nós devemos sempre procurar e que sempre precisamos é Jesus Cristo. É Ele o templo vivo de Deus. E se Jesus Cristo e nele realiza essa verdade do templo, também em nós. Cada cristão, cada cristã é templo vivo do Espírito Santo. Morada permanente do Espírito Santo. Morada de Deus. Todos nós. Imaginemos, se nós temos um carinho muito grande para com as nossas igrejas, os nossos templos, e dedicamos um tempo enorme para cuidar disso ou daquilo, imaginem, meu irmão, minha irmã, se nós não devemos então cuidar uns dos outros. Ver no irmão, na irmã, através deles, de nós, de cada um de nós, essa presença, esse templo vivo, essa morada, essa casa do Espírito Santo. Então a palavra nos convida a esta verdade, a experimentar
essa bondade de Deus, que é para todos e para todas, e de fato Deus escuta a oração de seu povo, e o respeito, todo o respeito que nós devemos então desenvolver, capacitar, agir para então nos relacionarmos uns com os outros. O outro, para mim, como é para você, não é um estranho. O outro é o templo, é meu irmão, é meu companheiro de caminhada, é aquele que mostra sempre Deus está aí no meio de nós. Com muitos sinais, claro, nós já temos refletido isso. Principalmente os sinais sacramentais, os sacramentos. Mas a presença de Deus se torna uma verdade em cada um de nossos irmãos e irmãs. Que nesse tempo comum, retomando esse tempo comum, possamos de fato viver o compromisso da nossa fé na gratuidade que esse mesmo dom da fé nos ajuda a experimentar, na busca sincera e verdadeira de sermos de fato o seu povo e a sua gente.